Oi, a live de hoje vai ser com um assunto que muita gente pergunta: medicação, alimentação, tratamento biomédico. Eu reluto para fazer essa live porque eu não gosto desse assunto, que é um assunto muito polêmico, é um assunto muito pessoal. Então, como todas as coisas que eu falo e as ideias que eu dou, eu vou partir do princípio da minha experiência com os tratamentos biomédicos e com medicação nos meus filhos e em mim, porque eles são partes de mim, né? E muitas das coisas o Pedro não pode descrever o que ele sente, né? Então eu tenho que pensar o que eu sinto, como o meu organismo reage e como é que pode ser que o organismo dele esteja reagindo. Então, os dois meninos eles foram diagnosticados aqui nos Estados Unidos. O Pedro foi diagnosticado em 2005 e o Luiz foi diagnosticado em 2007. Nessa época, o tratamento da moda, né, da parte biomédica, o tratamento da vez era o protocolo DAN, que hoje quase nem se fala muito, porque existem tantas outras coisas que derivaram e que saíram mais ou menos da mesma linha ou que se desviaram totalmente da linha. Então, o protocolo DAN, o princípio era tratar os fungos, né, que se acredita no protocolo DAN que muitos dos distúrbios passam do intestino, e o intestino é proliferado pelos fungos, né, nas nossas crianças, então você fazia um tratamento para matar esses fungos, daí você entrava numa dieta restrita, que é para não alimentar esses fungos novamente, e também tem toda a questão da irritabilidade no intestino, que causaria a permeabilidade, e uma das proteínas que passaram a proteína do trigo, né, a gluteína, e a proteína do leite, que seria a caseína. Então você evitaria, porque o intestino mesmo você tratando os fungos, ele ainda estaria permeável, e aí teria que se retirar essas duas proteínas da alimentação para que esse intestino conseguisse se curar, e aí existissem melhoras no comportamento da pessoa com autismo. Junto disso entraria muita suplementação, era suplemento para tudo, assim, cálcio, vitamina C, doses altas de vitamina D, erva de São João, erva de trocentas mil coisas, clorela, uma infinidade, óleo de peixe, né, o ômega 3, 6 e 9, que tinha que ser daquela específica marca, suplementos de vitamina B, B6, B12, B3, B qualquer coisa, metil transformado, porque a B12 sozinha o corpo não absorvia, então tinha várias ramificações, assim, era uma coisa horrorosa, até suplemento de ferro também, trocentas mil coisas. E aí você fazia toda essa dieta e essa suplementação que era para preparar o corpo para fazer aquela ação intravenosa com cálcio, ETDA, vitamina C, e tinha umas outras substâncias que são antioxidantes que entravam direto na veia. Essa quelação era super polêmica, porque uma criança morreu dessa quelação porque o médico aplicou o cálcio errado, não porque a quelação em si causou o óbito da criança, mas foi um erro médico. E é super interessante que N medicações causam, né, a morte, mas se elas são vistas como uma medicação da indústria da farmácia, tudo bem de causar a morte, né? O que se entrou muito em cima era na questão do tratamento biomédico, que era mais natural e tudo mais, mas também tinha muito da indústria farmacêutica toda ganhando com isso, né? Com exames, trocentos mil exames, tinha que fazer exame a cada 3 meses, do tratamento antifúngico, o Pedro fez com Difulcan, que tinha que fazer exame de sangue todo mês, né, para ver como estava o fígado dele, ele fez com Nisaltina também, fez um monte de coisa. E aí você fazia o tratamento, você dava os antifúngicos e dava, para repor a flora, dava também os probióticos, né? E aí tem os probióticos, parabióticos, os não sei o que lá, e não está dando certo que você não está dando aquele específico daquela marca, né? Era uma loucura, uma loucura. Né, graças a Deus isso é coisa do passado, né? Às vezes eu vejo mães passando por isso e falo, ainda bem que a minha maturidade nessa área já chegou, eu já me livrei dessa maluquice toda. E era toda essa questão, e era tudo, então se não funcionou é porque você não está dando o medicamento certo, ou então ele escapou, comeu uma farinha, um farelo de trigo, de alguma coisa.
Então os meninos fizeram, o Pedro fez o tratamento antifúngico, o Luiz não fez. O Pedro fez com Difucan, com Nesaltina e a gente dava os probióticos em cima. Aí depois, mais pra frente, encontrando com um outro médico, ele falou, quando você faz o tratamento antifúngico, não adianta dar os probióticos, os prebióticos, os etc. em cima, porque esse remédio vai matar tudo, vai matar os fungos bons, os fungos ruins, mata toda a flora. Então se você fica repondo, o que acontece? Se ele toma todo dia, é um tratamento a longo prazo, você está criando um cemitério dentro dele, que é muito tóxico. Né? Nada é tão simples assim, nada não tem nenhum efeito. Né? Quando você vai matando os fungos, lógico que quando tem uma proliferação, quando tem uma candidíase, tem que ser tratado. Mas a gente tem que pensar que toda morte desses fungos vai causar morte de outros fungos bons que a gente precisa, né? De bactérias boas que a gente precisa dentro do organismo, que a gente é feito de bactérias, então não dá para matar tudo. A gente vai matar as boas e vai criar muita toxina dentro do organismo também. E essa toxina também não é legal. Né? Então o Pedro fez esse tratamento, ele fez mais de 9 meses de tratamento diário com Difucan, que é super forte. E aí uma hora eu cansei, eu falei, não, depois que eu encontrei esse médico, eu falei, não faz sentido ficar fazendo essa coisa tão longa, né, com um remédio que pode afetar o fígado, né, que não tinha uma razão lógica, né, depois que você sai da alienação, do impacto do diagnóstico, você passa a acreditar com tudo, que a gente vira alvo de informação fácil, todo mundo te vende problema fácil, para depois você comprar, né, deles a solução desses problemas. Mas aí o Pedro já estava na dieta, ele fez, na época não se falava dos malefícios da soja, então substituiu o leite por de soja, que o Pedro é super alérgico à soja, a soja faz mais mal para o Pedro do que o leite de vaca. Hoje a gente não toma leite aqui em casa por outras razões, por conhecimento, depois de saber o quanto a gente não pode intoxicar o nosso próprio corpo, que vai mais para frente, tentar contar a história na cronologia. E aí comia aqueles pães sem glúten, que era um horror, parecia uma esponja, aquilo e tudo tinha suplemento misturado, né? Tudo era enlouquecedor. Depois de 2 anos nesse preparo do corpo do Pedro, ele fez aquela ação intravenosa. O Luiz já entrou com pouquíssima dieta e já entrou com aquela ação intravenosa. Eles fizeram 12 doses de quelação durante 12 semanas seguidas, né, que era para limpar o corpo e tudo. No Pedro a gente não via muita diferença, né? Além de sair um xixi fortíssimo. No Luiz, aquela ação foi feita antes dos 3 anos de idade. E no Luiz eu vi muita diferença dele na época. Eu dirigia 3 horas para chegar nesse médico fazer, que não tinha na minha cidade. Eu morava em Enate, eu tinha que dirigir até Tri-Cities, que é quase 3 horas. A gente meio de inverno, com gelo no asfalto, só eu e os 2 meninos no carro. E eu dirigia até lá, ele fazia, aquela ação durava 20 minutos em cada um, fazia os 2 ao mesmo tempo e voltava mais 3 horas dirigindo. A confusão mental do Luiz a cada semana que a gente voltava ia clareando, né? Tinha uma diferença, acho que isso foi o que me fez continuar indo bastante na questão de continuar, né, que era um sacrifício muito grande. Eles perdiam, o Luiz perdia um dia de aula para a gente poder fazer isso. Então, no Luiz teve, sim, uma diferença a quelação intravenosa. Hoje em dia, praticamente eu não ouço ninguém falar mais sobre quelação. Né? Mas na época se falava muito e era muito polêmico também por causa dessa questão dessa morte dessa criança, que o cálcio aplicado tinha sido um cálcio errado. Passado isso, a gente voltou para o Brasil e a gente levou, aí começou, antes um pouco de voltar para o Brasil, começou muito essa questão, não, porque você não está então fazendo o protocolo da doutora Iasco, que trabalha no DNA e que vai ser, e era uma loucura, eram umas coisas assim, super sem embasamento mesmo, tinha muita coisa que era para cientista entender, e uma coisa eu decidi que eu não ia aplicar coisas que nem cientistas conseguiam entender direito nos meus filhos, né, foi uma decisão pessoal minha. Né? E eu falei, sabe o que mais? Eu estou tão estressada, todas as refeições do Pedro eu tinha que estar junto, para ter certeza que ele bebeu todo o leite que tinha o tal do suplemento daquele horário ali, e que o pãozinho tinha. Eu falei, gente, esse menino não tem mais gosto a comida. Né? E o Pedro começou a virar uma criança muito seletiva alimentar, até antes da dieta restrita e dos suplementos. Eu acho, pelo menos os suplementos, eu acho que deixavam a comida com um gosto horrível, né? Era um gosto de suplemento, tentava disfarçar ao máximo. O Pedro começou a ficar bem seletivo
alimentar e começou a ficar muito difícil. Eu cheguei num nível de estresse máximo. Na época eu era casada ainda com o pai dos meninos, ele foi diagnosticado com câncer e foi aí que eu dei um basta. Falei, chega, não dá para seguir nessa loucura toda, eles vão tomar os suplementos que estão no armário e eu nunca mais vou comprar suplemento, eu vou guardar todo o dinheiro que eu gasto no suplemento. E a gente em 4 meses foi para o Havaí com esse dinheiro, para vocês terem uma ideia de quanto a gente gastava em suplemento. Era muito em suplemento, em exame médico que tinha que ficar vendo e todos aqueles números que muita coisa não fazia sentido, mudava muito de um mês para o outro. E aí, não, ele toma suplemento de vitamina B, mas ainda está baixo, é porque o corpo não absorve. Era muita maluquice, assim, junta, assim. Era uma coisa que estava me estressando muito, então eu decidi parar com tudo isso. Mas aí a gente começou a ouvir, por causa do tratamento de câncer e tudo mais, tinha a câmara hiperbárica de oxigênio, que o oxigênio era um super remédio e que ia ajudar a refazer, né, produzir mais células troncos. Essas células troncos iam para os tecidos danificados do cérebro e iam, né, causar uma melhora em tudo isso. Lá fomos nós, né, naquela coisa que não tem que ajudar as crianças, tem que fazer tudo por elas. Compramos uma câmara hiperbárica de oxigênio, $11.000, para quem tem a curiosidade de saber o quanto custou. E a gente fez o tratamento 2 ciclos inteiros, que são 60 dias, com o Pedro. Do autismo não melhorou nada. O Pedro curou da asma, o que para mim valeu. Valeu o investimento, o fato dele ter curado da asma. O Pedro sempre teve um desenvolvimento que melhorava e piorava, melhorava e piorava. O autismo dele é o autismo regressivo. Ele andou, falou, teve um desenvolvimento normal até mais ou menos uns 9, 10, 11 meses, quando deu uma estagnada. E depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, ele começou a regredir, até que nos 2 anos de idade ele estava com mudismo, ele não falava nada, nem balbuciava, já não conseguia mais andar também, não tinha equilíbrio para andar, o sistema vestibular dele super afetado e tinha perdido completamente a expressão. Ele era um bebê super risonho, as pessoas paravam na rua para ver ele, aquele sorriso lindo dele. Aos 2 anos de idade ele não tinha expressão nenhuma, assim, tinha se perdido. Aí a gente continuou, voltamos para o Brasil, as coisas ficaram muito mais difíceis, né, nessa questão de tratamentos biomédicos, né, mesmo que a câmara hiperbárica foi com a gente e tudo mais. Mas no Brasil teve uma vantagem muito grande, a gente consegue comer muito mais natural do que a gente consegue comer em países de primeiro mundo, né. O natural, que não é o natural que está escrito no pacote que é natural, né, é o natural do descascar, do colher, né. Então comecei a pesquisar muito todas essas questões. No meio do caminho, o Pedro, a mudança foi muito difícil para ele. Aí um médico da APAE de Jundiaí chegou a falar para mim: se você quer que seu filho fique se batendo, não dá medicação para ele. Se você gosta de apanhar do seu filho, então deixa ele fora da risperidona, porque autista tem que tomar risperidona. E eu, naquela loucura da mudança, os 2 meninos super desregulados e tudo mais, tentando descobrir o que a gente fazer. O Pedro estava super violento na época, mas era uma criança que batia de 6 anos de idade, não era uma pessoa que batia de 30 anos de idade, né? Eu acho que teria dado para contornar de outra forma, mas naquela sobrecarga toda da mudança, eu acabei dando a risperidona para o Pedro, né? Com essa fala horrorosa desse médico da APAE. Enfim, ele começou a tomar risperidona, eu procurei uma neurologista particular, uma médica ótima que tem em Jundiaí, e aí ele começou, né, continuou com esse trabalho. Mas eu nunca gostei. Paralelamente, eu começava a ler muito sobre alimentação, sobre ritmo de vida saudável, que era uma coisa que eu sempre tinha e o autismo tirou da gente, né, porque o autismo te tira de órbita. E eu falei, não, eu preciso voltar a me resgatar, eu preciso voltar a ser quem eu era, né? E eu sempre me importei muito com essa questão de coisas naturais e de movimento e de ser saudável, né? De ter uma alimentação saudável, uma alimentação natural mesmo. E aí eu comecei a pesquisar tudo isso, os impactos nos meninos. E eu comecei a ver que a alimentação deles estava muito desviada. E essa risperidona também era uma toxina muito grande. E aí eu comecei, só que o Pedro era absolutamente restrito alimentar. Ele era muito, muito difícil. O Pedro chegou uma época que ele comia bolacha waffle, Balduco, tinha que ser daquela marca. Ele comia arroz, feijão e maçã. Só, mais nada. A gente tinha que carregar, para onde a gente fosse, tinha que carregar a tal da marmitinha do arroz e feijão, porque também não era qualquer arroz e feijão, porque se você temperasse de uma forma diferente, colocasse alguma outra coisa, ele já não comia. Então era muito difícil, foi uma época muito cansativa. Aí eu tinha
uma conhecida em Vinhedo que ia num psiquiatra, e o psiquiatra, ela achava que ele era ótimo, não, e aí começou a falar que eu era muito fechada, que eu não acreditava em nada, que eu tinha que ver outras coisas, que nananã. Foi falando, aí você se questiona, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente eu estou muito fechada? Será que eu estou muito bitolada no que eu acredito, nas coisas que eu vejo? Deixa eu... Vou nesse psiquiatra, então. Aí esse psiquiatra, ele é todo da lábia, falou, né? Falou que a dose que eu estava dando de risperidona pro Pedro era muito baixa, que eu não estava vendo resultado e nada, porque era muito baixo, que ele queria dobrar a dose durante o mês pra gente testar. Dobrou a dose durante o mês, eu falei, bom, será que eu estou muito fechada? Será que eu não estou, né, pensando na qualidade de vida dele, etc. Fui e dobrei a dose da risperidona. O menino enlouqueceu, ficou super agitado, então na volta o médico falou, tá vendo? Se você dá a dose certa de risperidona e ele agita, é porque uma dose menor é o que está agitando ele, né? E aí, só que entrou um bloqueio da inteligência, porque eu sei que dose de remédio não é assim. Dependendo da dose de remédio, ela te dá um efeito diferente, né? Mas na época toda... com muita sobrecarga de muita coisa, já em caminhos de me separar e me divorciar, a coisa estava muito complicada, né, para juntar os pensamentos, e eu acabei entrando na onda dele. Aí ele falou, não, vamos tirar a risperidona e vamos colocar o Abilify. E aí eu comecei a tirar a risperidona aos poucos, que você tem que tirar aos poucos, e introduzir esse Abilify. Nos primeiros 20 dias, o Pedro teve uma melhora muito grande, mas depois eu percebi que ele teve uma melhora muito grande com a retirada da risperidona, porque o Abilify ele demora de 30 a 40 dias para fazer efeito. Então a melhora do Pedro foi a retirada dos remédios, né? Mas aí ele teve essa melhora e o médico falou, tá vendo, o Abilify é ótimo, não, mas ainda não tinha entrado o efeito do Abilify. Na hora que entrou o efeito do Abilify, o Pedro teve depressão. O Pedro ficou apático, o Pedro ficou num canto, o Pedro perdeu o controle do xixi, coisa que ele já não fazia xixi na fralda na calça fazia muitos anos. O Pedro perdeu o controle do cocô, de chegar a fazer cocô na calça, e muito apático, uma criança apática, uma criança chorosa. E aí eu tentei entrar em contato de novo com o médico simplesmente não respondeu, não deu as caras, não atendia telefone, não respondia e-mail, não respondia mensagem pelo Facebook, não respondia, falava com a secretária dele, pedia para ele ligar, ele não me retornava as ligações, simplesmente abandonou o caso, naquele caos daquela criança. E aí eu comecei a pesquisar, só que no Brasil não existe muito grupo de troca que fale, que fale de fato. Parece que é mais uma... na época, eu não sei agora, porque desde essa minha experiência eu não participo mais de nenhum grupo, mas era uma veneração dos métodos, parece que todo mundo esquecia das crianças, do que de fato estava vivendo dentro de casa, e veneravam muito a metodologia, ou o profissional, ou o médico, tudo. Então você não podia falar nada, olha, esse remédio não deu certo, vinha, né, os defensores do remédio, mas tem uma criança por trás disso, né? E aí então eu fui procurar nos grupos de suporte de remédio americanos. E aí eu entrei nos grupos e aí muita gente, assim, a maioria das pessoas falaram que sempre tomava o Abilify e tomava um antidepressivo junto, porque o Abilify sim podia causar depressão. E o Pedro já tinha tido episódios de seasonal depression, que era depressão por causa de inverno, né? Quando a gente morava primeiro nos Estados Unidos. E aí foi uma coisa assim que marcou muito. E aí eu corri para a neurologista e falei, olha, eu fiz essa troca de remédio, deu super errado, eu sei que eu não posso tirar de uma vez, me ajuda. E aí ela me botou e foi acompanhando e foi tirando tanto o Abilify quanto a risperidona. E ela falou, você quer voltar a risperidona? Eu falei, eu não quero voltar a nada, eu quero deixar ele sem nada. Ela falou, a decisão é sua e eu tô aqui para quando você quiser conversar ou mudar de ideia, ela é ótima. E aí o Pedro ficou. Depois desse episódio, eu falei, sabe o que mais? Eu não vou. E eu já estava muito engajada, tipo, a querer trocar a alimentação dele, a querer trabalhar na questão dele se alimentar melhor. Eu falei, eu quero deixar ele nu e cru, o que ele é, o Pedro é, para eu conseguir ajudar ele, atingir ele, a quem ele é, sem essas névoas de medicação, sem nenhuma dessas coisas. Então o Pedro a gente começou a fazer um trabalho, foi um trabalho em torno da alimentação dele muito forte, com várias frentes, muita questão de criar a confiança dele em mim, da gente estar presente e introduzindo pelos que ele tinha mais aversão.
né? Em vez de introduzir, a gente tentou primeiro, né, aquela coisa que eu falo do livro legal, introduzir as coisas que eram similares, não dava certo. Falei, sabe o que mais? Eu vou pro pior, porque ele mais detesta era a banana, e foi por aí que a gente fez. Nessa época, o Eric me dava muita orientação de como trabalhar outras frentes com ele também, para a gente ir criando essa confiança, e o Pedro me vê como guia. Sem medicação nenhuma, e a alimentação também, abandonei essa questão da dieta do autista, né, como falam, sem glúten e sem caseína. A gente nunca voltou o leite, porque eu sinto o leite indigesto, e o Luiz nunca não quis tomar leite nenhum, detestou leite de soja, detestou leite de amêndoas, leite de coco, leite de qualquer outra coisa, arroz, todas essas coisas a gente deixou tudo de lado, porque todos esses leites, se você lê nos ingredientes desses leites alternativos, e mesmo do leite normal, o índice de açúcar é muito alto, tem muito açúcar, e açúcar não faz bem, açúcar agita, açúcar é um veneno. Então, para que eu vou tomar uma coisa que vai me causar um outro mal em outras coisas nas minhas crianças? Então, a gente simplesmente abdicou do leite, ninguém precisa tomar leite, né? Depois, quando desmama, desmamou, né? O leite materno é o leite para criança. Então, e aí eu abandonei a questão. O Pedro pode comer trigo agora, a gente come desde já faz muito tempo, mas lógico, sempre pensando no balanceamento. Se não come pão de manhã, macarrão no almoço e pizza no jantar, né? Que daí é muito trigo, a gente sempre faz a coisa bem balanceada. E a gente, com essa questão, esse trabalho muito forte de troca da alimentação, hoje o Pedro tem uma alimentação super variada, super saudável. Eu procuro fazer tudo em casa, eu não compro industrializados, eu procuro não abrir pacote. A gente não é a nossa lei. O que é natural para mim é o que a gente lava, descasca, né, ou corta, e não que a gente usa tesourinha. Se usou a tesourinha para abrir pacote, para mim não é natural, não entra na alimentação minha e dos meninos. E melhorou muito, o Pedro melhorou muito, e eu acho que a questão também de maturidade, questões de intestino dele, ele tinha episódios de diarreia aqui, diarreia ali, isso melhorou muito. Aí, em 2017, eu tive um problema muito sério no cérebro, ainda não, até hoje não sabe o que aconteceu. Eu tive um episódio como se fosse de esclerose múltipla, neurite óptica, e não teve nenhuma ligação com nada, mas eu tenho outros 2 pontos no cérebro que eles falam que são pontos brancos, que são pontos inativos, e que não se sabe se veio de outros episódios, de outras coisas que foram mais assintomáticas do que da neurite, que eu não senti dor nenhuma, simplesmente a visão ficou absolutamente embaralhada. Eu fui para o pronto-socorro e lá fiquei, né? Durante muito tempo fiz tratamento de pulsoterapia, voltei para casa acabada, porque a pulsoterapia é como se fosse uma quimioterapia. Comecei a ter o organismo a não funcionar, ter uma piora significativa, tive que voltar para o hospital. Aí eu fiz mais 5 dias de imunoglobulina, que também ataca o seu sistema imunológico de uma forma, tentar desligar o sistema imunológico para ele parar de atacar o próprio corpo. Com tudo isso, eu fiquei com sequelas, fiquei com uma dor, uma neofragia no trigêmeo, que é uma dor do nervo, do trigêmeo, que é um nervo que a gente tem, que vem que são 3 raízes, né? Uma aqui bem debaixo do olho, uma aqui. Eu tinha uma dor muito forte aqui, que parecia que todos os dentes iam cair. Era uma coisa assim horrorosa, uma dor muito forte. E aí, nas sequências, fui no neurologista, aí ele falou, toma Tegretol. Aí minha super amiga Tati leu a bula de Tegretol, ela falou, você não vai tomar Tegretol por nada desse mundo, porque é um horror os efeitos colaterais. E ela me acompanhou no hospital, me acompanhou em outra cirurgia que eu tive, em outras coisas, e eu tenho reação, minha reação à medicação é muito forte. E eu vejo o histórico do Pedro, a reação dele à medicação também é muito forte. Mas a gente tem umas questões de sistema imunológico, sim, a gente tem umas questões do nosso sistema imunológico, ataca a gente, né? O caso do Pedro ter tido asma quando pequeno, né? O sistema imunológico te atacando. Eu não sei que outros desconfortos ele tem, porque ele não descreve, né? Mas a gente tem essas questões, ele teve melanoma nas costas, ele já teve pólipos no intestino, então são todos sinais de que o sistema imunológico dele também ataca a ele mesmo, né? Aí, pensando em tudo isso, em todas essas questões, o que a gente segue é alimentação saudável, vida saudável, rotina de sono,
religiosa a nossa hora de sono, assim, se a gente vai dormir mais tarde um dia porque é final de semana, tem que compensar e depois os outros dias a gente dorme um pouquinho mais cedo, né? Porque o dormir cedo, né? O dormir mais tarde, que é o saudável, é o dormir cedo, né? Aquelas primeiras horas da noite, que é quando você, é o sono que restaura, né? O sono que te refaz, é o sono que te ajuda a processar tudo que você aprendeu. Então, pra gente, tratamento médico, vamos dizer assim, né? Tratamento biomédico, é alimentação saudável, quanto mais natural possível, melhor. Sem açúcar, zero de açúcar, a gente não come, eu não compro nada, e se eu vou comprar alguma coisa em algum saco ou congelado, eu vejo se tem preservante, a gente não come. Qual é a história dos preservantes? Só abrindo um parênteses aqui. Os preservantes, eles são substâncias que eles colocam nos alimentos para eles durarem mais. Como é que decompõe um alimento? Um alimento ele decompõe através de bactérias, né? As bactérias que tem no ar, etc. Como é que é a nossa digestão? A nossa digestão é um bando de bactérias que quebra o nosso alimento e joga, e aí o nosso corpo consegue absorver os nutrientes. Ora, se eu como um alimento que ele tem um preservante, que a função do preservante é não deixar a bactéria quebrar atacar aquele alimento, na hora que ele entra nos meus organismos, as minhas bactérias que estão aqui dentro, que querem fazer a digestão e quebrar aquele alimento para a gente conseguir sugar os nutrientes, também não vai conseguir quebrar aquele alimento. E aí eu vou estocar como gordura, meu corpo vai entender, vai mandar uma mensagem para o cérebro falando, olha, a gente não está conseguindo quebrar esses pedaços. E aí o que vai acontecer? Meu cérebro vai falar, bom, então isso tem que ir para estoque, e isso vai para gordura. Então, quem quiser emagrecer, coma natural. Não precisa nem comprar coisa diet ou fat free ou nada disso. Come natural, não come preservantes. O seu corpo vai entender o que entra é para sugar para alimentação, o resto, né, é eliminado junto com outras toxinas. Quanto menos toxina a gente colocar no nosso corpo, menos a gente vai saturar o nosso corpo, menos trabalho a gente vai dar para o nosso corpo, mais energia vai sobrar para outras coisas. Então, a alimentação saudável, sem açúcar, né, longe de corantes, preservativos e todos esses aditivos e etc. Exercício, né? Ninguém precisa fazer Ironman, ninguém precisa fazer maratona, né? Se gostar, ótimo, mas caminhada, fazer o sangue circular, fazer respirar melhor, trabalhar a postura, né? Para a gente conseguir digerir melhor, para a gente conseguir respirar melhor. E uma coisa que a gente adicionou, tanto aqui nos Estados Unidos, por causa das minhas questões de cérebro, foi o óleo da maconha, o CBD, que é o extrato da maconha que não tem a parte alucinógena, né? Ela é tirado, aqui é vendido como um óleo suplemento alimentar, né? Ou como óleos, esses óleos aromaterapias, esses tipos de coisa. Maiores de 21 anos é liberado para usar sem receita médica, menores de 21 anos tem que ter acompanhamento médico para usar. Eu comecei a tomar, né, por indicação de uma imunologista que eu tenho aqui, eu também tomo injeções de B12, né, de ciclos em ciclos, e para as minhas questões do meu sistema imunológico. E me ajudou muito. A dor no trigêmeo sumiu, sem efeito colateral, sem causar glaucoma, sem atrapalhar nada. E eu tomo dose mínima, bem pequena, me ajuda muito. Hoje em dia eu já nem tomo mais constantemente, minhas dores de cabeça sumiram, né, que foi toda a sequela que eu fiquei com a neurite óptica. Minha visão não melhorou, né, a visão ficou estagnada no que eles conseguiram parar o ataque, né, no nervo óptico, no hospital que se conseguiu parar, ali ficou, né, não teve melhora, teve uma clareada com um pouco de vision therapy, né, eu voltei um pouco à visão lateral, mas não muito, eu consigo ver que existem objetos, mas para saber o que eu preciso virar, mas já me deu o mínimo de visão, vamos dizer assim, possível para poder dirigir, que era o que estava mais me afligindo. Vendo isso, eu conversei com a imunologista também, que ela também atende crianças com autismo, e a gente passou a dar o CBD para o Pedro também. Tem muita gente que dá a pepita inteira, eu dou 6 gotas, né, de 4 a 6 gotas para o Pedro, dependendo de quanto eu conseguir enxergar para contar, né, mais ou menos assim. E o que eu tenho visto muito, tipo assim, o Pedro, ele tá mais atento, o Pedro tá mais ligado. Teve uma vez que a gente acabou dando 2 vezes e o Pedro ficou mais aéreo, né, então
porque a gente se atrapalhou, eu dei, o meu marido deu também, acabou, mas não acontece nada, porque ele tomou 12 gotas, o que é uma dose super baixa de qualquer forma. Então, o Pedro, eu vejo que ele está muito mais presente, ele tem muito menos crises de mau humor, não que elas sumiram completamente, mas elas são muito mais, a recuperação é muito mais rápida e o humor dele mudou muito. E eu acho que talvez ele tivesse dores de cabeça como eu tinha, talvez ele tivesse algumas questões dentro do sistema imunológico. Ele é uma criança que tem um histórico de melanoma, um histórico de pólipos, histórico de asma, quer dizer, o sistema imunológico dele tem ataques, né? Tem alguma coisa que de fato ataca ele. Então a gente com esse óleo, né, que muita gente pergunta, tem ajudado nesse sentido. Tem curado o autismo dele? Não tem curado o autismo dele. Tem feito ele falar? Não tem feito ele falar. Tem feito ele ficar mais esperto cognitivamente? Ajudou nas questões que ele tem da dificuldade cognitiva? Não ajudou. Mas ajudou o Pedro a ficar muito mais presente com a gente. Ele estando muito mais presente, fica algumas coisas, né, muito mais fáceis de conseguir ensinar para ele, né, para ele ver a gente mais como mentor. As habilidades assim de imitação do Pedro, que começaram muito como conector, né, e com o conector ele aprendeu a observar as pessoas e tudo mais, assim, é fantástico agora. Ontem pro aniversário dele a gente foi jogar boliche, porque eu descobri que ele gosta de boliche. A gente tinha vindo já para os Estados Unidos e jogado boliche aqui com ele, jogado boliche com ele no Brasil, e ele não mostrava, tipo assim, ele sobrevivia ao boliche, né, para dizer a verdade. E a última vez que a gente foram há 2 semanas atrás, e ele curtiu o boliche, assim, ele se divertiu, ele ficava olhando, esperando a bola para ver quantos pinos ele ia derrubar, e super, e olhando para mim, né, para compartilhar essa questão de quantos pinos ele derrubou. Então foi uma coisa fantástica. Então ontem é o aniversário dele, né? O Pedro é uma pessoa que é difícil de saber o que ele gosta ele não pode, né? Principalmente que é assistir o Barney e o Toy Story o dia inteiro, que ele tá fora disso. A mãe e o Ursinho Pooh, a gente levou ele para assistir o Christopher Robert, mas porque era o filme no cinema, mas o que ele gosta de coisas de bebê que a gente deixa ele fora. Então é muito difícil, né, a gente achar coisa. Então como ele teve esse interesse, aí a gente foi jogar laser tag também, que é tipo um paintball, só que com luz, né, então não machuca. E a gente foi, e há 2, 3 semanas atrás, aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu quebrei o pé no meio do caminho, eu falei, não vou conseguir fazer essas coisas, que de muleta, não tinha como andar, mas anteontem eu consegui colocar o pé no chão. Ontem o meu enteado chegou em casa mais cedo do trabalho e falou, vamos fazer alguma coisa pelo Pedro, nem que seja no cinema e tudo. Eu falei, sabe o que mais? Eu já estou dando 3, 4 passos, vamos jogar boliche com ele. E aí fomos, né, eu, ele, o Pedro e o Luiz, a gente foi jogar boliche. E o Pedro estava aprendendo o movimento de jogar boliche e tudo mais. Só que eu, com o pé quebrado, eu tinha que jogar a bola por meio das minhas pernas, que eu não posso torcer, né? Eu não posso torcer o corpo por causa do osso quebrado no pé. Então eu jogava a bola por debaixo das minhas pernas. E o Pedro passou a jogar assim também, então super bacana, mas ainda olhando. E aí ontem ele, além de olhar a bola dele, ele voltava e olhando no monitor o placar, quantos pontos ele tinha feito. Então nós 4 jogando boliche, ele começou a esperar a vez dele, apareceu o nome dele no monitor, que ele era o próximo a jogar. Então são pequenas coisas assim, de imensa diferença, de imensa conquista para o Pedro. Aí a gente foi, depois do boliche, a gente foi jogar o laser tag, que é no mesmo lugar, e o Pedro, ele vem só para atirar em mim, né? E ele estava a primeira vez que a gente foi, ele ficou muito junto comigo, ele era do meu time também, só que ele atirava em mim sendo do meu time, então ele não fazia ponto nenhum. Aí, ontem eu falei para um pessoal que estava assim, eu falei, posso reverter com alguém? Né? Eles falaram, então a gente troca 2 para cá, e eu fui pro time deles, que eles tinham também um a mais. E aí eu fiquei no time oposto, né, dos meus filhos do meu enteado, e o Pedro vinha me atacar, vinha atirar em mim, só que tem uma posição que tem que colocar a mão para conseguir atacar, ele não conseguiu me matar nenhuma vez, mas ele corria junto com o irmão, eu vi ele correndo, não pode correr, não pode subir nada, mas todo mundo corre, né, então eu corria dentro, eu vi ele correndo com o irmão, aí ele vinha atirar em
em mim e ria, e ele se divertiu, assim, em êxtase, muito legal ver. Aí você vê assim, no final ele fez 0 pontos, mas 1 zilhão, ele se divertiu imensamente, ele olhava as crianças e atirava numas outras crianças também, mas o laser dele não funcionava, porque você tem que tampar, né, com a outra mão. Aí eu parava, mostrava para ele um pouquinho, atirava para ele ver que a luz saía, mas também não ia atirar em mim mesma, né, porque eu também quero ganhar meus pontos. E aí ele ia fazer, mas daí ele perdia. A gente vai trabalhar muito esse de laser tag, porque ele gosta, acho que do escuro, das luzes, daquela animação de todo mundo. Foi uma coisa assim muito legal. Como para finalizar, assim, o que eu teria como dica, né, para dar nessas questões de medicação e parte médica de alimentação, conheça o seu corpo, conheça o corpo da sua criança. Eu não sou absolutamente contra qualquer tipo de medicação. Eu acho que se tem convulsão, tem que medicar. Se tem casos que interfiram extremamente na vida da pessoa, tem que medicar. Mas a gente tem que medicar consciente, a gente tem que medicar sabendo que qualquer medicação causa um efeito colateral. Se não é imediato, é acumulativo. Né? A risperidona, ele é um remédio que a pessoa entra, ela não sai mais, e mais para frente causa sobrecarga coração, vai aumentando dose. Eu vejo às vezes crianças pequenas no Brasil, aqui nos Estados Unidos isso não acontece, mas eu vejo crianças no Brasil, 3, 4 anos de idade, tomando 2, 3 tipos de medicação, né? Quando a criança tem convulsão, tem que medicar, não tem jeito. Né? E qual seja a alternativa, se é remédio químico, se é remédio natural, se é o óleo da maconha, aí é da decisão de cada família. Mas pensa, antes de medicar, sempre pensa, realmente está difícil? Realmente é só a medicação? O que essa medicação vai fazer exatamente na criança? Nenhuma medicação faz falar, né? Nenhuma medicação faz sumir o autismo. Então, pensa bem, pensa, se a gente quer a criança organizada, ela tem que estar limpa por dentro. E essas medicações, qualquer medicação é jogar química, é jogar toxina dentro, né? Questão de alimentação, eu quase que imploro para as pessoas, comam bem. Né? A gente é o que a gente come, a energia que a gente tem, o nosso humor, tudo. Mas partam das mães, comecem a ser o exemplo, comam bem, não tem... O prazer que te dá morder, às vezes, um brigadeiro, uma coxinha, ela vai sumir dali 5 minutos e você não vai estar se sentindo tão bem. Né? Então, tenta ponderar. Não é que tem que ser super radical. Eu tenho que ser super radical na minha vida, não tem jeito, senão eu não chego no dia de amanhã. Mas quem não precisa ser, pensa, né? Pensa consciente, eu realmente estou com vontade de comer isso, eu realmente estou precisando comer isso, ou é a minha ansiedade que eu estou comendo, eu não estou nem sentindo gosto, né? E quando for comer alguma dessas porcarias, come devagar, come de pedacinho, né? Come bem pouquinho, come tipo reforço de aba, sabe? Aqueles pedacinhos bem pequenininhos, que é para o seu cérebro já computar, já comi, já não preciso comer mais, não se empanturrem, né? Dessas coisas. E atividade física, gente, vamos andar, vamos caminhar com as crianças, vamos fazer esporte com as crianças, qualquer esporte milenar, né, das artes marciais, eu acho que elas são bárbaras, porque trabalham a gente desde a base, né, trabalham a gente de corpo inteiro, natação dentro da água. Quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente cuidar, né, do ambiente que a gente vive, que é o nosso corpo, né, e que é o ambiente da paz que a gente vive, melhor vai ser a nossa qualidade de vida, melhor a gente vai estar proporcionando para os nossos filhos. E se a gente passar para eles, né, essa filosofia do autocuidado, é super, super, super importante e pode dar um impacto muito grande. Não é fácil, porque a gente é bombardeado por mídia, bombardeado pela opinião pública, vamos dizer assim, né, pelo senso comum, que não, como assim a criança não vai comer isso ou não vai comer aquilo? Não vai comer. Eu fui criada, a sobremesa era laranja ou maçã, não tinha, né, refrigerante é só quando vinha visita e olhe lá, né, podia tomar um copo, não podia tomar mais que isso. Os meus filhos não tomam refrigerantes, os meus filhos não comem salgadinhos, os meus filhos não comem brigadeiro. E eles são felizes, eles são crianças felizes, né? O Luiz, porque a consciência dele, né, o autismo dele é muito mais, de um impacto muito mais tranquilo no sistema dele, ele entende sobre alimentação, ele faz escolhas, mesmo quando ele quer, eu quero sorvete, aí ele vê as pessoas aqui nos Estados Unidos, então, pegando aqueles sorvetes imensos, uma tacinha só para matar a vontade, não precisa comer a sorveteria inteira, né? Então, é super importante a gente ter essa consciência do que está entrando no nosso corpo vai afetar todos os aspectos da nossa vida.
Beijo para vocês.